pessoal, vamos explicar uma outra função. Vamos falar agora de uma função chamada máximo. A função máximo. Acompanha, eu vou digitar para ti. Igual máximo. A função máximo retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos e ou intervalos. Vou repetir então. A nossa função máximo é aquela que retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Se eu faço assim, igual máximo a 1, 2 pontos C3. Já sabemos que o 2 pontos indica intervalo. Então, primeiro vamos identificar o intervalo A1, 2 pontos C3. Observa, A1, pontinho lá na parte superior esquerda, porque quando é intervalo, quando tem 2 pontos, a dica é pega a primeira indicação e imagina um ponto na parte superior esquerda da primeira indicação, nesse caso a célula A1. Então, pontinho na parte superior esquerda. Pega a segunda indicação, nesse caso C3, que vem depois dos 2 pontos, e coloca um pontinho na parte inferior direita. E aí liga, ó, A1, 2 pontos C3. E C3, 2 pontos A1. E aí ligando A1, 2 pontos C3 e C3, 2 pontos A1, tu vai verificar que as células desse intervalo são todas essas que eu estou marcando neste retângulo. Entra o 4, 7, 5, 3, 6, 9, 2, 8 e 1. Quer dizer, está valendo todo esse intervalo que vai da célula A1 até a célula C3 e todas que estão entre elas. Esse é o intervalo que ele está pedindo. Como eu tenho a função máximo retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Vamos verificar qual é a resposta. Observa, A1, 2 pontos C3 é o intervalo. Qual é o maior valor numérico deste intervalo? Bem, o maior valor numérico deste intervalo é 9. Como a função é máximo e tem que retornar qual é o maior valor numérico, quando eu der Enter, o resultado é 9. Por que 9, professor? Porque a função máximo, ela verifica o intervalo ou verifica o resultado dos seus argumentos e retorna qual é o maior valor numérico indicado. Como era o intervalo, eu tenho que primeiro verificar que intervalo é esse, A1, 2 pontos C3. Descobri que esse intervalo inclui todas essas células que aqui eu referenciei. Bem, eu tenho que descobrir dentro deste intervalo, então, qual é o maior valor numérico. E aí descobri que o maior valor numérico é 9. Por isso que quando eu dei Enter, a resposta que apareceu foi 9. É isso. A função máxima, então, retorna o maior valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Certo? Tem uma outra função, pessoal. Isso é a função máxima, certo? Fechamos a função máxima. Ok. Agora tem uma outra função que é bem parecida com a função máximo, só que é o contrário dela, que é a função mínimo. A função mínimo vai retornar o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Então vamos construir agora a nossa função mínimo. Acompanha aí na tela do teu computador. Igual mínimo. Abre parênteses, A1, 2 pontos C3. Como fizemos antes, agora aplicado na função mínimo. Mínimo, então, A1, 2 pontos C3. Bem, o 2 pontos, como tu já sabe, significa intervalo. Nesse caso, A1, 2 pontos C3. É da célula A1 até a célula C3 e todas que estão entre elas, compreendendo esse intervalo formado aqui pelo retângulo que vai de A1 até C3 e C3 até A1. Beleza. Só que como a função é a função mínimo, agora eu não quero saber o maior valor numérico. Agora o meu desejo é descobrir qual é o menor valor numérico indicado nos seus argumentos e ou intervalos. Observa, se o intervalo é A1, 2 pontos C3, qual é o menor valor numérico? Qual é o mínimo desse intervalo? 1. Tá aqui. Então, quando eu der Enter, a resposta é 1 para a minha função mínimo. Porque a ideia da função mínimo é essa, retornar o menor, observa, vou repetir, retornar o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Essa é a ideia da nossa função mínimo, que é diferente e contrário da nossa função
máximo. Ok, pessoal? Função mínimo aí acompanhando na tela. Então, o resultado foi 1.